do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Belém, melhor dizendo, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, diz que ninguém pode esquecer casos de corrupção que ocorreram no Brasil. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, falou em solenidade pelos 75 anos do Tribunal de Contas do Pará, em Belém, nesta sexta-feira. Ninguém pode esquecer o mensalão, a Lava Jato, diz o presidente do STF, Luiz Fux. Tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no mensalão, na Lava Jato. Ele afirmou que as anulações formais de investigações não apagam a corrupção, o dinheiro na mala. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Fux se referiu aos milhões relacionados ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. No trecho do discurso em que ele cita os casos de corrupção, como mensalão, Fux defendia a importância dos tribunais de contas no Estado democrático de direito. O Tribunal de Contas como uma instituição essencial ao Estado de direito como o nosso. E afirma ela que num país em que não há Tribunal de Contas, cria-se uma tempestade perfeita entre os gastos públicos e a ausência de controle e a ausência de transparência. Diz ela, essa tempestade perfeita tem um nome, chama-se corrupção. E aí, Zé, em relação ao combate à corrupção, qual a situação atual do Brasil? Depois do fim da Lava Jato, parece que esse tema saiu de foco, mas continua o combate à corrupção ou seria necessária uma nova força-tarefa semelhante à que foi a Lava Jato, Zé? Pois é, olha, antes esse posicionamento do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, não é unanimidade no Supremo sobre os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios, né? O TCU é considerado por alguns ministros, é verdade, não como um tribunal, não são juízes, né? O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, no caso aqui do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional. Mas eles têm importância fundamental na chamada governança, né? Que é um sentido muito mais amplo do que apenas comprar legalmente um produto, e sim se o produto serve, se a quantidade é exata da necessidade de uso, enfim. Os tribunais são essenciais em qualquer transparência que se queira, o Tribunal de Contas da União. Pois bem, sobre esse posicionamento, o ministro Fux tem razão. É impossível desver, né? Eu sempre falo daquele filme A Volta dos que Não Foram. Como dizer que houve devolução de dinheiro se não houve a corrupção? Se houve a devolução, é porque houve a ida à corrupção. Pedro Barusco, citado aí pelo ministro, assustou a todos no Congresso quando, diante de uma CPI, ele se propôs a devolver 90 milhões de dólares. Não era presidente, não era diretor, era um gerente, um cargo intermediário. Era um cargo importante, mas nada de diretor da Petrobras. Aí assustou. Se um gerente devolve 90 milhões de dólares, e os diretores? E o presidente? E na minha cobertura ali, pelo mensalão, e pela Lava Jato, a gente vê que não é só a Petrobras. O dinheiro que caiu nas contas dos políticos, dos presidentes de partidos, dos líderes de partidos, não vinha só da Petrobras. A corrupção era muito mais ampla. E, para concluir, digo o seguinte, continua, né? Só que agora não tem esse incentivo geral do governo, do presidente Jair Bolsonaro, dos ministros, mas continua. O poder é um grande laço, um passo para uma armadilha com os lobos correndo aqui em círculo para alimentar a matilha faminta.
Agora, Zé, e a grande mudança que nós teremos também é que os integrantes do combate à corrupção, da Força Tarefa da Lava Jato, o próprio ex-juiz Sérgio Moro agora vão migrar para a política, né? E você já falava sobre isso há muito tempo aqui na programação da Jovem Pan, me lembro, nas nossas conversas, você sempre dizia que a política acabaria sendo o caminho e aparentemente será, né? Do próprio ex-coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, do ex-juiz Sérgio Moro, que ainda não definiu o futuro político, vive esse impasse agora sobre o estado por onde será candidato, mas a política vai acabar sendo a saída, né, Zé? Até como defesa. Eles precisam de um mandato porque a Lava Jato, esse processo, foi para a área política. Eu antecipei que eles teriam dificuldades com a justiça, entrariam nos corredores ali dos julgamentos com a possibilidade de punição pesada. Lá atrás, os integrantes da Lava Jato fizeram um acordo. Ninguém seria candidato e não houve nenhuma candidatura da Lava Jato. Perderam lá atrás essa possibilidade de defender aqui em Brasília esse combate à corrupção que foi a Lava Jato. O Deltan Dallagnol continua como candidato e o Sérgio Moro tem um futuro incerto. Ele já não pode mais ser candidato por São Paulo. Ele não recorreu, aceitou a sentença de que ele não é filiado, não tem domicílio eleitoral em São Paulo e vai lutar agora por voltar à sua filiação lá no Paraná. Deve ser candidato a deputado federal, porque ele não vai disputar o Senado com Álvaro Dias, né? Mas, enfim, o caminho político do Sérgio Moro é incerto. Política, Vitor, tem essa porta de entrada, não tem de saída, mas é preciso fazer ali o ambiente, né? Fazer as ligações internas, porque em política a linguagem é diferente.